do Brasil. Hoje pela manhã, nós demos em primeira mão, lá no Band News na área, a informação sobre a proposta do Zenit pelo Matheus Pereira. Eu não consegui avançar nos valores da proposta. Eu vi que o pessoal do Cazé TV deu aqui de 20 milhões de euros. Chamei uma pessoa do Cruzeiro agora que falou que não chega a isso, que tá até um pouco longe disso, não me confirmou o valor. Diz que não é de 20. Bom, enfim. Outra coisa, há uma corrente dizendo que essa proposta foi apresentada pelo staff do Matheus Pereira, só que agora eu confirmei no Cruzeiro que o Zenit levou ao staff do Matheus Pereira, mas conjuntamente entregou a proposta ao Cruzeiro. Então, o que o Cruzeiro espera agora para tocar adiante esse negócio pelo Matheus Pereira? O ok dele. Agora, uma coisa me chama a atenção aqui, Valu, Thiago, Elton e Alexandre Dolabella. Se o Zenit apresenta uma proposta para o Cruzeiro, mas o staff do Matheus Pereira também traz, e eles estão esperando o ok do Matheus Pereira para tocar adiante. Mas se o staff do Matheus Pereira não quisesse negociar, eu acho que já mataria no ninho, não? Se chega a proposta... Não, tem que chegar até ele. E o Matheus... Pelo que você informou, chegou ao Cruzeiro. Agora o Cruzeiro possivelmente vai levar até os agentes. Não. É porque não é uma coisa que envolve só o Cruzeiro. A gente tem que lembrar. A gente entregou ao Cruzeiro a proposta, mas também entregou ao staff do Matheus Pereira. Então o staff do Matheus Pereira e o Zenit levaram, confirmaram que foi conjuntamente, o que eu recebi de informação agora, uma fonte muito confiável no Cruzeiro. Então, conjuntamente, a proposta chegou. Mas se ela chega ao staff do Matheus Pereira, que também leva ao clube, se o Matheus Pereira, se não tivesse a possibilidade da transferência, o staff já teria matado isso tudinho. Não vou nem tocar isso adiante. Eu não entendo assim, boa tarde para você, boa tarde para os amigos, que são três partes, né, envolvidas numa transferência, numa hipotética transferência do Matheus Pereira. O Cruzeiro, o próprio atleta, o seu staff e o Al Hilal. Bom, o Cruzeiro... Durante toda essa temporada, quando surgiram várias sondagens diante do nome do Matheus Pereira, o Cruzeiro tem 50%. O que o Cruzeiro sempre dizia? Que gostaria de 20 milhões de euros, que não é um valor que fica para o Cruzeiro. É isso que o torcedor tem que entender, né? O Cruzeiro, desse valor, teria metade do valor. Então, é o leste europeu, é a Europa também. Claro que é uma situação bem diferente, jogar na Espanha... jogar na França, Portugal, jogar na Itália, no próprio Portugal que ele já jogou. Se o jogador estiver a fim de topar a transferência, os valores que o Cruzeiro receber, no entendimento do Cruzeiro, forem interessantes, com toda essa conjunção, né? O atleta manifesta o desejo, quer sair. Eu sei que ele já falou, tá, gente? Recentemente, após a derrota no Clássico, no final do ano gostaria de ir. Se dentro daquilo que ele falou, em termos de Europa, o leste europeu, a gente tem que colocar um asterisco aí, lembrar que a Rússia, todo mundo sabe, o tempo que está vivendo em guerra, não é como você ir para esses outros centros que eu falei, mas se o atleta entender que atende, o Cruzeiro tiver os valores, não há por que o negócio não ser feito. Acho que é um jogador que tecnicamente... vai fazer muita falta e acho que o Cruzeiro terá uma dificuldade enorme de ir ao mercado em praticamente 10 dias. É um craque? Não, para mim não é um craque. Eu acho ele um jogador para nível de Brasil, um excelente jogador. Entregou 2 dígitos de participações no Campeonato Brasileiro ano passado, 8 gols e 7 assistências. Dentro deste perfil, vamos ficar só nos números, o Cruzeiro vai ter muita dificuldade de em menos de 10 dias arrumar um jogador... Não vou nem falar um camisa 10, um meia para tentar ser um jogador de criação no clube. Mas se todas essas equações forem fechadas, difícil o negócio não acontecer. Lembrando, eu acho que sempre, em qualquer negociação, a vontade do jogador, eu entendo que é o princípio de tudo. Porque se os clubes se acertarem e tal, mas o jogador, no final das contas, não manifestar o desejo, a coisa não anda. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Ô, Gagê, só uma coisa. Há um interesse explícito, né, do jogador de educar o filho dele na Europa, etc. Eu não sei se no leste europeu, exatamente. Né? É que ele não colocou ressalvas quando ele disse Europa. Né? E aí a proposta chegou.
A gente falou agora há pouco, inclusive, lá também na rádio, na Band News, sobre o Luiz Henrique, né? Ex-Botafogo, que está lá. Então, quer dizer, tem um monte de outros jogadores lá e tal, mesmo com o país em guerra e tal. E parece que daqui a pouco vai rolar um cessar-fogo, mas enfim, isso é outra história, que não envolve, por exemplo, a decisão do Matheus Pereira. E eu vejo aqui uma divisão, cara. Eu vejo uma divisão entre torcedores do Cruzeiro, colegas de imprensa, uns achando que tem que sair, outros achando que não e tal. E daqui a pouco eu vou ler uma mensagem que eu recebi do nosso comentarista internacional, Daniel Almeida, aqui, que é muito interessante o posicionamento. Aliás, posso ler antes da sua participação? Eu achei interessante o que ele falou aqui. Ele falou assim, irmão, o Matheus Pereira é bom jogador, importante e tudo mais. Isso é inquestionável. Porém, desde que o Matheus Pereira chegou ao Cruzeiro, tudo que envolve ele gera muito desgaste. Foi assim na época da renovação, foi assim esse ano na reapresentação, está sendo agora na janela. A torcida fica de saco cheio disso. O Cruzeiro precisa de paz e se para ter paz for necessário a saída dele, abrir mão dele, que vá com Deus. Mas o Valu, por exemplo, acha que tem que ter uma certa parcimônia. Eu já vi aqui... Não, só para deixar claro, eu não gostaria que o Matheus Pereira deixasse o Cruzeiro. Pois é. Tá? Eu não acho que é tão fácil ir ao mercado e trazer jogadores com os números que ele fez no Campeonato Brasileiro. E se o Daniel está falando de paz, pede para ele pegar os jogos do Campeonato Brasileiro o ano passado, tirar os 8 gols do Matheus Pereira e as 7 assistências e ver onde que a paz dele estaria e onde que o Cruzeiro poderia estar. É outro Cruzeiro. Não, Thiago, eu tô falando... Mas eu entendo o que você está falando. Tá, qual que é o Cruzeiro desse ano? O Cruzeiro desse ano tem outros jogadores. Não, qual o Cruzeiro desse ano? A temporada começou no último domingo. A temporada começou no último domingo pro Cruzeiro. O Cruzeiro tem mais qualidade, mas a gente está vendo a falta que faz quando ele não joga bem, né? É óbvio que ele faz falta, mas... Cara, convenhamos, hoje o Cruzeiro não é dependente dele. Não, hoje o Cruzeiro é dependente de um time. Inclusive o técnico estreou no último domingo. O Cruzeiro está dependente do técnico. O Cruzeiro consegue sobreviver sem ele. Tá certo. O Alex já saiu. Ninguém está falando disso. A questão não é a instituição sobreviver, Thiago. Não seja tão raso no seu argumento. Fale algo mais robusto. O Cruzeiro sobrevive. Eu já falei algo robusto, só que o problema é que tudo é mesmo? O Cruzeiro sobrevive? Pô, não me diga. Pô, sério. Obrigado pela informação. Não é um caos a saída Não é essa questão aqui. Nem pode ser tratada como tal. Quem está tratando assim? Você está tratando como tal. Não, Thiago. E olha o telespectador que está assistindo está vendo que não, Thiago. E olha a situação. O Cruzeiro sobreviveu depois que o Ninão parou de jogar, ué. O Cruzeiro deixa a critério do Matheus Pereira a decisão de sair ou não. Se o cara quiser sair, cara, não adianta. Tem que liberar mesmo. Sinceramente, nós estamos falando de um jogador... Você está brigando com o seu próprio argumento, que ninguém falou o contrário. Nós estamos falando de um jogador que, cara, sinceramente, ele é bom jogador, ele é diferenciado para o futebol brasileiro, mas em momento algum ele bate no peito e fala, é isso aqui que eu quero. O tempo inteiro ele joga letra. Ah, mas eu quero sair. Ah, mas eu queria sair. Ah, mas eu não sei se eu vou ficar. Ah, mas eu não sei isso, não sei aquilo. Ele fez isso pós-jogo contra o São Paulo. Ele fez isso depois do clássico da semana passada. E ele tem feito isso sistematicamente. E, sinceramente, se sou o Cruzeiro, tentaria a contratação do Alan Patrick. Tentaria, não sei se é possível. Não sei se vai conseguir. Mas eu acho que era o nome ideal para esse time. E tenho certeza, estaria muito mais feliz, mesmo não sendo cruzeirense declarado, como é o Matheus Pereira, do que o Matheus Pereira de estar no Cruzeiro. O Matheus Pereira, em momento algum, demonstra a felicidade de estar aqui. O Valu provocou e o Daniel, nosso comentarista internacional, se manifesta. Aliás, Daniel, não venha com a casa, que a possibilidade de meter um videozinho daí, viu? Porque... pede o Valu aí os números do Matheus Pereira na final da Sul-Americana, na final do Mineiro ano passado. Decidir jogos de 3 pontos... O Picolomo decidiu um monte. O Picolomo. Giovani já achou, então, um bom substituto, então. Agradecer ao Daniel pela indicação. Já falei, o Alan Patrick. Tem que buscar o Alan Patrick. É verdade. Você cismou com isso também, cara. Cismei com um cara bom, né? Que absurdo, um cara muito mais velho. 33 anos. Vai lá, bota 6 milhões no Inter. O Inter nem fala a possibilidade de liberar o jogador. Vai lá e bota 6 milhões na mesa do Inter. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, que eu fico entre o Valu e a turma que quer que ele saia. Para mim, deve ser muito duro, muito difícil, como os dirigentes do Cruzeiro assistem sistematicamente uma letra ou declaração explícita de que ele pretende sair. Deve ser muito difícil, porque eu me colocando no lugar do Pedro Lourenço, eu avaliaria 2 situações. A primeira é do atleta querer sair, a segunda é do dinheiro que eu poderia perder caso eu dissesse, não, quer sair, vai. Não é assim. Futebol não funciona assim. Quer sair, vai. Não, tem um contrato em vigência
se não pintar uma proposta que for boa para todas as partes envolvidas, você não vai sair, querido, você vai cumprir o contrato aqui. Ah, não, mas eu quero sair, mas não é assim. Não é bem assim. Então eu fico entre os que querem e os que não querem. Aí eu vou dar uma de Muraldino mesmo, assim. Eu entendo que a vontade do atleta precisa ser respeitada, mas o clube não pode perder simplesmente porque é a vontade do atleta. Ele tem um contrato assinado. Agora tem um outro ponto da situação. Se ele fica aqui e o clube insiste na permanência, daqui a um ano ele pode sair de graça, sem que o clube fature um níquel por ele. Então, já pode assinar um pré-contrato daqui a um ano. Tem janela no meio do ano também. Ele pode assinar um contrato no final do ano. O contrato dele vai até o meio de 26. Até o mês de 26. Mas ele pode negociar na janela do meio do ano. Daqui 6 meses antes, ele já pode assinar um daqui pré-contrato 8 meses. E sair de graça. Então, eu acho que isso pesa na decisão. Aí o Cruzeiro analisa uma proposta que chegou do Zenit e diz assim, chegou. Para nós é interessantíssimo, ele quer sair. Agora, só depende dele dar o ok para o Cruzeiro negociar. Então, assim, é um negócio meio complicado. O que a gente Thiago Fernandes está fazendo contato aí com o empresário dele para ver se resolveu alguma coisa. Cara, o que eu tenho do lado do Matheus é que, cara, talvez o Zenit não seja a primeira opção. Até os Estados Unidos seria uma opção para o Matheus, mas hoje talvez o Zenit não seja uma opção para ele. Mas essa janela está aberta ainda? Nos Estados Unidos eu acho que sim. Deixa eu checar. Porque tem que olhar essa questão das janelas. Porque a da Europa, a última realmente é a russa, que fecha na quinta-feira, dia 20. Tá em cima. O que a gente tem que colocar na balancinha é o seguinte, tecnicamente, vamos falar só da parte técnica, o quanto o Cruzeiro perde com a saída do Matheus Pereira, que é muito grande. O Matheus Pereira é hoje... Por que a torcida cobra do Matheus Pereira? Porque sabe que dali vai sair alguma coisa. Porque sabe que dali é o ponto pensante da equipe do Cruzeiro. Janela da Major League Soccer se encerra no dia 23 de abril. De abril? Então ela é mais longa. Mas ele falou que ia educar na Europa, né, cara? Não, mas... Sei não, Estados Unidos não vai. Sei não, hein? Ué, ele que falou. Tem um amigo meu que todas as férias ele vai por Orlando. Mas vamos lá. Não, Holanda não, Estados Unidos. Não necessariamente Holanda. Pensando na parte técnica, vamos pensar o quanto que esse jogador pode gerar uma lacuna para o Cruzeiro. Em quanto tempo? Por isso que a discussão, quando o Valu remete ao... então o Cruzeiro terá 10 dias para buscar um cara que vai suprir a ausência e vai encaixar rapidamente num elenco que já está passando pelo terceiro treinador em 2 meses de trabalho. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Será que a saída dele, tecnicamente, para o que o Cruzeiro almeja, vai ser o mais importante? Agora, aí a gente vai para o lado pessoal. Quando um atleta quer sair, e já falamos aqui várias vezes, eu sempre lembro do Nacho. O Nacho queria sair. Então vai. O fulano queria sair. Vai. E faz parte do futebol. É muito natural. Jogador passa, clube fica. Então, pensando na técnica do Cruzeiro, o melhor no momento é ele continuar. Por causa do prazo da janela do futebol brasileiro, o pouco tempo que terá para pegar e buscar um jogador para encaixar nesse time do Cruzeiro. Você pode questionar muito. O Matheus Pereira vinha jogando bem, Elton? Cara, o jogo passado jogou para mim. O jogo passado contra o América, para mim, ele foi bem. O Cruzeiro não foi um primor? Não foi um primor, empatou contra o América, mas o Matheus Pereira jogou. Então a gente tem que levar tudo isso. O negócio é o momento do time do Cruzeiro na temporada também. Se ele sair, é só decisão dele. Hoje. Tá na mão dele. Não, você tem a mesma informação que eu. O clube tá dando ok também. Mas o clube também não faz força nenhuma para segurar. O clube deixou o critério dele. Então, mas o clube não faz força nenhuma para segurar. Se ele deixou segurar. o critério dele, é ele que quer sair. Mas o clube não faz força para segurar. Mas isso significa que o clube tá dando ok. Por que não faz força para segurar? Deve ser muito fácil de lidar, né? Não, peraí, Thiago. Sentar, conversar, errado no seu grupo. Aí eu não vou falar, porque eu não conheço o Matheus Pereira pessoalmente. Eu tô pra falar daquilo que ele faz dentro do Agora, campo. duro é... Mas aí, cara, não sou eu que escolho o jeito que ele lida com as pessoas. Eu que tô falando. Se você ou alguém conhece o Matheus Pereira, pode falar à vontade. Então pode falar à vontade. Se o clube... No meu caso, eu tô falando apenas do jogador dentro do campo. E convenhamos, o Matheus Pereira entrega ao clube várias coisas que são, cara, ruins. Quando o Matheus Pereira vai numa entrevista coletiva, fala que queria sair, vai em outra entrevista coletiva, fala que não sei se eu fico, não sei se eu
permaneço. Posso fazer uma pergunta? Manda um monte de letra. Posso fazer uma Então, o pergunta? mais importante é o que ele Posso fazer entrega uma nos pergunta? microfones, Mas não é o que ele entrega nos o campo é microfones. Porque o que secundário. ele está entregando em campo nesse ano são 7 Não, esse ano jogos de você- assistência. esse ano Ele você não tá fez sendo absolutamente desonesto nada. com qualquer- Desonesto não, tô com pegando os qualquer números dele. avaliação do Tô pegando Matheus os números dele contra O adversários Cruzeiro tá fracos. com um trabalho legal? Ele tem 7 jogos. O Cruzeiro uma assistência. tá com um trabalho legal? Sem um trabalho legal, o Dudu tá te entregando mais. Sem um trabalho legal, o Gabigol tá te entregando mais. Todos estão entregando mais. Todos, do meio pra frente, estão entregando mais que ele. Sem um trabalho legal, diga-se. E ele é o único que não consegue. Ele é o único que depende do trabalho já legal. tem uma situação Aí é criada assim sacanagem. que as pessoas colocam de lado o que o Pereira faz dentro de campo. Não, Tá não, avaliando. não é isso. isso. Não é isso. Entendeu? Não, eu acho que isso Eu tô te existe. colocando, tudo eu tô bem. te colocando o que ele opinião, fez em campo. É a minha opinião. O que ele fez em É a campo minha esse ano, opinião. Valor? Então, O que ele fez em campo o esse ano? importante- Nada. No meu caso, é o seguinte. Aí, O Cruzeiro não dá tá pra muito falar. bem, Só que é Thiago. muito Eu vou cômodo desistir. isso. Esse é um discurso Não, que eu a parei, gente, pode a gente ficar. usa Fica à para vontade. defender o Matheus Pereira. Presta atenção. Sendo que o Dudu, o Gabigol e todos os outros, o Marquinhos e o Bolaço, tem números não melhores tenho que Eu só Porque ele. acho que, defender nem eu só atacar acho que jogador, você Thiago. manter no elenco um jogador que não quer ficar é um erro. Eu acho que é um erro. Cara, Mas isso depende. Você também não pode ouvir o desejo Eu tô do cara a aqui, qualquer todo custo, dia não é tô assim. reunido com os meninos aqui. Aí me chega o Elton. Vou pegar o Elton, não. Chega o Thiago Fernandes. E vira e fala assim, eu tô aqui, mas eu queria mesmo estar lá na Globo. Amanhã, tchau. É que é diferente, que eu não tenho. Não, mas tenho em contrato são- com multa são rescisória, situações né? diferentes. Agora, não, mas o Dólar, nenhuma empresa, nós não podemos normalizar isso também não, desculpa. Nenhuma empresa aceita um funcionário expor que não quer ficar, que prefere estar lá e não aqui, e trata isso com normalidade. Isso é ruim. Aí, quando você olha para dentro de campo, que atualmente de fato não está acontecendo, nem isso justifica. Não é a primeira vez que ele reclama, não é a primeira vez que ele dá letra ou expõe, e isso para o clube também deve ser um saco, velho. Mas... Ficar administrando isso e tal. Tiago, como é? Você tem alguma informação, Tiago? Se puder falar bem, se não puder. Você tem alguma informação como é que é o dia a dia? não tem. Não tem. Não tem. Eu tenho informação do que já aconteceu, que é o que eu já trouxe, da questão do jogo contra o Atlético Paranaense. Que houve uma divergência do Matheus com pessoas da diretoria. Uma divergência só na resenha ou... Foi uma divergência muito pesada. Discussão, Thiago? Discussão, e causou incômodo pra caramba. O que eu tenho é isso, e só exclusivamente e referente a este jogo. Sei que ele é um cara que não é tão fácil de lidar, mas o que eu tenho de informação é sobre este jogo. Eu não tenho sobre outros momentos, não tenho mesmo. Pois é, mas assim, eu acho que... Eu de verdade que essa parte eu relevo nessa discussão. Agora, a questão das coletivas, de ficar falando algumas coisas, isso me incomoda. Pô, incomoda eu, não tem nada a ver com o Matheus. Me incomoda eu ver um atleta tratando as situações na frente dos microfones da forma que ele tratou. Ponto. Agora, falando da parte técnica, da qualidade do cara, às vésperas de uma semifinal de decisão de semifinal de Campeonato Mineiro. Isso, para mim, é uma perda técnica para um time que vem passando por problemas nesse início de temporada. Eu acho que o Cruzeiro perde muito. É isso que eu quero dizer. O Cruzeiro mas perde bastante. Não só no aspecto técnico. Em Porque, todo assim, sentido. Me parece muito provável que exista mesmo um desgaste na relação do Matheus Pereira ali interna, por essas questões todas que já foram ditas aqui, não preciso repetir. Tá. Mas aí se a gente pegar, aí vamos falar da proposta. Se a proposta for de 20 milhões, já negaram, falaram que é menos, mas vamos supor que é 20 milhões. O Cruzeiro fica com 10. O Cruzeiro fica com 10. Isso. Esses 10 a gente tem visto no mercado... Quase que o dobro do que pagou. Mas esses 10 a gente está vendo no mercado que também você não escolhe a dedo qualquer jogador e traz para o lugar dele. Fica uma reposição muito difícil. Sim. Com um prazo muito Eu falei, apertado. O valor exatamente. sobe quando você tem prazo apertado. E o Cruzeiro não tem um prazo muito bom, porque só tem 2 dias para falar sim ou não, para de repente ir lá no Al Hilal, por exemplo, e ver se o Al Hilal abre mão de algum percentual. Porque isso acontece também. Às vezes, se vocês abrirem mão de 15% aí, eu ficar com 15% a mais, eu facilito a saída dele. Mas tem até pouco tempo para poder tentar barganhar alguma coisa melhor na proposta. Então tudo isso vai entrando no cálculo e eu acho que assim, beleza, o desejo do atleta tem que também colocar nessa conta, Sim. porque não dá para ficar com o cara fazendo biquinho, a gente sabe como é que funciona. Mas tem que valer muito a pena para o clube, porque hoje se o Cruzeiro pegar 50% dessa proposta
com o prazo que tem para resolver tudo isso e trazer um substituto, não é também uma grana que você simplesmente vai lá no mercado e fala, eu quero aquele ali. De acordo acabou. com o Thiago, 6 milhões no Inter, ele vende o Alan Patrick, tá resolvido. E quem falou que essa é uma ótima proposta também? Porque 6 milhões para um jogador de idade avançada é muito dinheiro também. Tem um detalhe, brincar com dinheiro. Isso é brincar com dinheiro. O Cruzeiro é uma empresa hoje. Se o Cruzeiro se manifestou, para mim, uma pessoa para mim, para o Thiago, para outros colegas, de que só depende do Matheus Pereira, que o Cruzeiro considera que o negócio vai virar. Ou seja, o Cruzeiro também, por outro lado, pelo menos diante das informações que a gente recebe, o Cruzeiro também não está querendo manter a qualquer custo um jogador que, de fato, qualquer situação que se envolve é problema. Isso não existe, nenhum clube mantém. Nenhum clube mantém. E com o Cruzeiro não é diferente. Não vai ser diferente. O Cruzeiro tem dono, né? Então chega um ponto também, eu não acho que a empresa tem que aguentar funcionar xarope, que dá problema, o tempo todo, simplesmente porque ele entrega. Entrega e nem é entregar demais, não. Entrega mais ou menos. Eu não abriria mão, sabe? Então você aguentaria. Para você vale a pena xaropice. Nesse momento eu não abriria. Você acha que o que ele entregou... Nesse momento você acha que o que ele está errado. Você acha que não abriria mão nesse momento, ponto. Você acha que o que ele entregou o ano passado no Brasileiro, com o time que o Cruzeiro tinha, é mais ou menos, uma entrega mais ou menos? Já passou. Não, então, ano passado ele não tinha dado. Deixa eu falar pra vocês. Ele tende a entregar muito mais. Ele tende a entregar mais. Não sei, ele não quer. Ele não quer, não, mas futebol também é aposta. Você tem que apostar no jogador. Ele diz que não quer, não temos bola de cristal. Cara, então, a temporada do Cruzeiro começou no último domingo. Vocês estão falando, vocês estão o que vocês estão rejeitando aqui de um cara que não quer. Vocês estão rejeitando que a temporada do Cruzeiro começou domingo. Não. Ah, então beleza. Estou rejeitando isso não, Valor. Claro que tá. Valor. Claro que tá. Valor. Você está com a esperança de que um jogador que não quer estar aqui entregue o que você entende que ele pode entregar. Ninguém está questionando aqui a qualidade técnica dele. O que nós estamos questionando aqui é ele não querer ficar, ter uma proposta e o Cruzeiro já dizer que só depende do Cruzeiro. Eu não vou falar. Aceitou ficar. Aceitou. A fala dele é falando assim, no ano passado eu cheguei até a diretoria. Então ele devia ter chegado no jogo do contra o São Paulo, que foi esse ano, no dia 15 de janeiro. Sim. Tem um mês, o jogo tem um mês. Ele tinha que ter falado, olha, peraí, no ano passado eu cogitei sair, agora eu vou ficar. Mas quando no jogo contra o São Paulo ele criou... Não, no jogo contra o São Paulo, ele criou uma celeuma danada dando letra, dando a entender que gostaria de sair. Cara, ele tem que ser mais responsável do que ele fala. Ele ficou... Nós estamos falando de um cara que ele falou que gostaria de ter saído com uma proposta boa da Europa. Pela torcida, torcida apaixonada pelo cara, o cara não tem o mínimo de responsabilidade no microfone. Chega no microfone e trata como se fosse nada. Eu concordei com você que essas questões das falas dele, eu não concordo. Mas a fala dele eu falei para a diretoria no ano passado que se pintasse uma proposta boa para o clube, eu gostaria de ir para a Europa para poder educar o meu filho lá. Ponto. É uma escolha dele. A partir do momento que começou o ano de 2025, ele a titular absoluto, jogando, se esforçando, errando, acertando em todas as situações, ele está no clube. Então, aí a proposta chegou. Mas aí tem que saber se ele vai considerar a Rússia essa Europa ideal. A questão é essa. Agora as condições dele foram bem claras. Só que aí tem que ver. Rússia vai ser legal para educar seu filho? Se ele achar que só que aí nós estamos diante de... Gente, é uma questão de analisar o outro lado da moeda. Ele já se manifestou sobre a vontade dele. O Cruzeiro se manifestou dizendo que só depende dele de aceitar a proposta. Ou seja, o Cruzeiro não quer impor barreiras para a saída dele. Porque o Cruzeiro entende que ele Mas a gente pode discutir a decisão do Cruzeiro também. Pode. A gente pode discutir se o Cruzeiro está fazendo bem ou não. É o nosso trabalho. Você pode discutir. Só que aí nós estamos diante de um cara que quer sair de um clube que não quer atrapalhar a saída. Entendeu? Tá tudo caminhando para o negócio acontecer. Mas o trabalho Mas a gente pode falar que vai achar ruim se acontecer. O meu ponto é o seguinte. Eu acho que o Matheus é um cara, obviamente, relevante dentro das 4 linhas. Total, tô com você. Absolutamente relevante. Mas se ele não quiser ficar, meu irmão, libera. Libera. Porque o Matheus sai, não acaba, não muda mesmo. O Cruzeiro continua sendo capaz de conquistar títulos nessa temporada.
O Cruzeiro continua com um elenco forte. Thiago. E o Cruzeiro tem capacidade de ir no mercado e buscar um jogador. E aí, um ponto importante. A janela de transferências dessa primeira agora, termina agora no dia 28 de fevereiro. Se o Cruzeiro for buscar alguém dentro do Brasil, e eu acho que existe esse jogador que pode substituir o Matheus Pereira dentro do Brasil, o Cruzeiro tem até o dia 15, 16 ou 22 de março. Eu não sei exatamente a data, mas até meados de março. Porque até o término do campeonato estadual. Então, o Cruzeiro poderia alongar mais um mês para buscar esse substituto dentro do Brasil. E eu acho que se o Cruzeiro consegue hoje, por exemplo, um nome que eu citei, que eu acho que pode ser o substituto dele, que é o Alan Patrick, o Cruzeiro, para mim, teria um cara com capacidade extrema de substituir o Matheus Pereira. E, sinceramente, acho que o Cruzeiro está fazendo nesse momento certo pelo seguinte. Se o Matheus quiser sair, meu irmão, tchau. Porque tá chato. Tá chato. O torcedor não aguenta mais. O torcedor não merece o Matheus Pereira chegar todo fim de jogo no microfone e falar uma abobrinha de, e se pudesse sair, eu queria ter saído. Então, meu irmão, tchau. O torcedor não aguenta e não suporta mais isso. Tiago, toda hora você leva sempre para o lado das falas. Mas as falas são incomodam, as falas são desrespeitosas. A nossa discussão é o campo. O campo, o que ele entrega, o que o Cruzeiro perde com a saída desse jogador. E eu não concordo com o Thiago que é tão simples para você pegar e acertar com um jogador desse nível, dessa qualidade, para pegar e desempenhar rapidamente nesse time do Cruzeiro. Claro que não A minha expectativa, quando o Cruzeiro foi montado, esse Cruzeiro que a gente está vendo agora era o Matheus Pereira se acertando no meio-campo e pifando jogadores como Dudu e Gabigol. Pô, ainda não existiu essa possibilidade, porque não vimos até o momento, por causa de todos os erros já cometidos pelo Cruzeiro em 2025, sim, o Cruzeiro cometeu uma sequência de erros e estamos só no dia 18 de fevereiro, uma sequência. Como o Valu bem apontou, a temporada, entre aspas, ela pode sim ser colocada que ela começou no último domingo para o Cruzeiro, no empate em 1-1 junto com o América. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, sim. A expectativa que criamos e que o torcedor criou de ver Matheus Pereira se dando bem com Dudu e Gabigol pode ser rompida antes mesmo de começar. É isso que tem que ser pensado. E será que vale a pena romper isso agora e tentar correr atrás de um outro jogador para colocar nesse time? De verdade. Será que vale a pena manter no elenco um jogador que não Eu acho que vale. Eu acho que vale, que já desempenhou 23 e 24 com a camisa do Cruzeiro e demonstrou essa qualidade. Em time, como o Valu lembrou muito bem, como que fala, Valu? Nem Noé, a quantidade nem Noé. Nem Noé carregou tanto como ele carregou. Então, velho, dá oportunidade pro cara. Pô, eu acho que eu falei. E não vem de 24, que coisa não. grave. 23. Porque fica parecendo, velho, que ele cometeu algo assim absurdamente escandaloso. E não, ele botou fogo na camisa do Cruzeiro, né? Isso. Pisou na camisa do Cruzeiro. Fez um negócio absurdo. Você acha que as declarações dele são naturais? Naturais, não. Absurdas, não. São, mas são absurdas, não. Eu acho que ele se expressou absurdas, não. Então são absurdas. Mas ele foi mal na entrevista. Ele foi mal. Peraí. Mas ele tá se expressando mal sistematicamente. Sistematicamente. É todo dia o cara se expressa mal. Ele passa um ar meio arrogante, ele tem essa coisa. É a coisa do chicletinho. Isso aí tudo vai entrando no pacote. Cara, eu acho que entra no pacote quando vai analisar do Renato Gaúcho, do Romário e do Eu acho que a fala ruim do Matheus Pereira, quando se referiu até ao Rafa Nobre, falando que ele fez uma pergunta maldosa. Essas foram as situações, para mim, Thiago Valu, que ele foi mal. Quando ele se referiu, quando os repórteres ali estavam apenas perguntando do desempenho, para ele fazer uma análise. Não, ali eu acho que ele foi mal. Ponto. Bom, isto posto, você está vendo que aqui também dividiu? Então tem colegas de imprensa com opiniões divididas, tem torcedores com opiniões divididas e o que se sabe até o momento é que o Zenit meteu a proposta, os valores não conseguiam apurar e o Cruzeiro não dificultaria a saída se o Matheus Pereira aceitar a proposta do Zenit. Então nós estamos diante aí de dois lados envolvidos, dos três possíveis, dois lados, um querendo sair, mas ainda não se manifestou, que quer ir para a Rússia,
não dificulta a saída e um terceiro muito interessado, que é o Zenit, na ida do Matheus Pereira para o clube que levou recentemente o Luiz Henrique, que foi dos principais jogadores, se não o principal jogador. Mas vale dizer também que muita gente está fazendo o caminho contrário, né? Também já tem anos que muita gente faz questão de sair da Rússia, anima a voltar para o futebol brasileiro. O Arthur acabou de voltar do Zenit para o Brasil também. Então é um mercado que, assim, muitas vezes acontece, o jogador vai naquela do vou pegar uma grana aqui, a proposta é boa, vou jogar na Europa, passa 6 meses, o cara, opa, será que alguém no Brasil aí me quer de volta? O Júnior Alonso voltou 2 vezes, né? Enfim, é um mercado também tá bem complicado.